existe a possibilidade de você criar uma memória de longo prazo desde o primeiro contato com o assunto, mesmo que o volume de conteúdo seja muito grande? Bom, eu expliquei como que faz isso na prática algumas semanas atrás, alguns vídeos atrás. E lá eu sugeri que, se as pessoas estivessem interessadas, eu explicaria como que essa técnica que a gente chama de aprendizagem espaçada funciona. Eu não estou falando aqui da repetição espaçada. A repetição espaçada é ótima, mas ela tem um outro propósito. Eu vou dar uma pontuada nas diferenças. Mas o que eu estou falando aqui é numa técnica super recente, baseada em algumas ideias da neurociência, e que os resultados dessa pesquisa são extremamente instigantes e vão te ajudar a se estimular a usar a aprendizagem espaçada. Eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem. Meu objetivo aqui é que você aprenda a estudar de forma produtiva e prazerosa. Vamos começar? Então, como é que funciona essa tal de aprendizagem espaçada? Bom, vamos começar pelo começo. Quem foi que criou a aprendizagem espaçada como nós conhecemos hoje? Toda essa história começou numa escola inglesa chamada Escola Monk Seton. Era uma escola mista de ensino fundamental tardio, né, que seria para nós o ensino fundamental 2, e depois virou ensino médio. Depois, eu acho que hoje ela só dá o ensino médio. Tá? E quem era o diretor, e é até hoje o diretor dessa escola, é esse sujeito aqui chamado Paul Kelly. Essa é a constituição atual da escola. Né? Ele ficou famoso, conseguiu uma grana para reformar a escola, uma escola pública, tá? Mas aí ele conseguiu patrocínio aí para fazer uma escola diferenciada, em que eles pesquisam maneiras diferentes de ensinar, ok? Isso aqui é uma reportagem mais recente que eu encontrei dele, é uma entrevista, na verdade, eu peguei a imagem para você ver. O jornal aqui é o The Guardian, que foi, inclusive, o primeiro jornal que sacou que alguma coisa estava acontecendo naquela escola e mandou um jornalista para lá, e tem toda uma historinha por trás disso aí. Mas vamos continuar aqui. Então, essa escola, a partir das pesquisas do Paul Kelly e de todo esse financiamento que ele recebeu para fazer uma escola toda diferenciada, espaços arredondados, essas placas coloridas aqui, elas jogam uma luz, refletem, né, uma luz colorida dentro das salas, aquela coisa toda. E tudo isso é baseado em pesquisas que mostram que essas coisas pequenininhas fazem diferença, tá? Uma das grandes diferenças que eu gosto muito é que essa escola se inicia mais tarde que as outras escolas. Ela inicia às 10 horas, porque ela hoje é uma escola só de ensino médio, ou seja, o público é adolescente. E a gente sabe das pesquisas que os adolescentes têm um relógio biológico atrasado em mais ou menos 2 horas em relação ao adulto. Então, se você bota um adolescente para estudar muito cedo de manhã, as primeiras horas ele vai praticamente ter rendimento nenhum, certo? E o que aconteceu é que ele obteve, com essa mudança de horário, uma redução no número de faltas e na taxa de abandono da escola. Então, olha só uma pequena diferença de horário aí, tá? O que tem de novo aqui? Além das técnicas que eles usam, eles também mexeram com a arquitetura das salas, tá? E eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, porque isso aqui já não tem mais tanto a ver com a tal da aprendizagem espaçada. Ele usa aprendizagem espaçada e outras coisas já na escola, ok? Mas, enfim, só para dar uma ideia de onde as coisas estão hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Tudo começa, então, com esse artigo, com o Paul Kelly lendo esse artigo aqui, que é um artigo da Scientific American, que é uma revista de divulgação científica, similar ao que a gente tem no Brasil, a Ciência Hoje, tá? E, aliás, existe a Scientific American Brasil também, em português, tá? E a Scientific American em inglês tem uma versão, né, uma vertente, que é a Scientific American Mind de mente, e que só publica coisas sobre estudos sobre o cérebro, sobre o funcionamento da nossa mente. Então, esse artigo aqui estava falando como é que se faz para que as memórias grudem no cérebro, né? Esse é o grande dilema de quem estuda. Você estuda e a memória não fica, né? Nossa, como eu escuto essa reclamação. Toda vez que eu boto lá, qual é a sua maior dificuldade? Sempre aparece alguém para dizer, eu não consigo memorizar as coisas que eu estudo. Tá? Isso não é porque as pessoas têm memória ruim, é porque as pessoas não foram ensinadas como usar a memória. Tá? E uma das formas de usar a memória de uma forma bem inteligente, com base na neurociência, é essa aqui. Tá? Então, o que esse artigo falava?
Ele era um artigo de pesquisa mais básica. Ele falava da formação das memórias de longo prazo, tá? Nos termos da neurociência. Tá? Então, o que se sabia até aquele momento era o que vinha principalmente da ciência cognitiva. Da ciência cognitiva é que a gente conhece a famosa repetição espaçada que a gente usa nos flashcards. Geralmente com software como Anki, Quizlet, coisas desse tipo. Se bem que o Quizlet não faz mais repetição espaçada. Nesse momento que eu estou falando, não faz. Tá? O Anki, ele é um software que nasceu com a repetição espaçada e está totalmente entranhado. A repetição espaçada é muito bem implementado e é gratuito. Tá? Bom, enfim, a repetição espaçada, como que ela funciona? Você tem um caminho neuronal que te leva de um estímulo, que foi a pergunta que alguém te fez, até a resposta. Então, se a pessoa te pergunta quem descobriu o Brasil, você vai percorrer um caminho neuronal e vai encontrar a resposta. Cada vez que você repete esse caminho, porque você está revisando, você está fazendo uma repetição espaçada, ou seja, a repetição no tempo certo, essas sinapses aqui, elas são engrossadas com uma camada cada vez mais grossa de mielina. E a mielina é uma substância gordurosa que tem a característica de ser um transmissor elétrico. Então, quanto mais mielina, mais rápido você vai lembrar da resposta. A base da repetição espaçada é essa. Tá? Então, a repetição espaçada é uma técnica que vai construir um caminho com uma mielina bem solidificada entre a pergunta e a resposta. É isso. Isso já se sabia da ciência cognitiva e depois se encontrou na neurociência o que acontecia. Mas aí uns caras resolveram olhar não para todo o caminho, mas para o que acontece dentro do neurônio. Será que tem alguma coisa acontecendo também de diferente ali? Aí eles descobriram o seguinte, que é possível conseguir uma alteração permanente no DNA do neurônio se você der um estímulo repetido 3 vezes, né, com a grande sacada de que tem que ter um intervalo de 10 minutos entre cada estímulo. No início, isso foi feito com plaquinha de Petri, ou seja, você tinha lá uns neurônios, podia ser humano, podia ser de bicho e tal, tinha lá os neurônios na plaquinha, em laboratório, né? E você dava um choquezinho nos neurônios, esperava 10 minutos, dava outro choquezinho, esperava 10 minutos, dava outro choquezinho. E aí você percebia que no final havia uma alteração na estrutura do DNA. Ou seja, isso era um indício, eles supuseram, né, que isso era um indício de formação de memória de longo prazo. Quando você faz uma mudança permanente, você está construindo uma memória de longo prazo. E aí alguém teve a ideia de falar assim, será que realmente é uma memória de longo prazo? Será que os ratinhos, por exemplo, vão aprender o caminho de um labirinto, onde no meio do labirinto tem lá um pedaço de queijo para ele, mais rápido se a gente fizer uma coisa parecida? E, de fato, aconteceu. Os ratinhos aprendiam um caminho mais rápido. Se fosse ensinado para ele o caminho, esperava 10 minutos, ensinava de novo o mesmo caminho, esperava 10 minutos, ensinava de novo o mesmo caminho. Os ratos que eram submetidos a esse tratamento aprendiam mais rápido. E lá estava o seu Paul Kelly lendo esse artigo, e aí ele pensou, será que com os meus estudantes também funcionaria? E aí ele resolveu testar para ver, né? Porque quando a gente faz uma pergunta dessa, não adianta ficar tentando adivinhar. Não, com o estudante não funciona. Ou, claro que vai funcionar. Não, nada é óbvio. Tem que ir lá e testar. E foi o que ele fez. Ele se juntou lá com uma professora de biologia, inicialmente, né? E eles fizeram uma pesquisa que resultou nesse artigo aqui, que foi publicado em 2013. Então, você vê que, em termos de pesquisa, isso aqui é bastante recente. Tá? Vamos ver como é que foi esse experimento para você entender o potencial que tem essa técnica. Tá? Então, como é que era a estrutura da aula? A estrutura da aula era baseada na ideia de 3 estímulos praticamente iguais, não exatamente iguais, mas separados sempre por 10 minutos, ok? Então, como é que funcionava essa aula? Então, no primeiro momento, a professora apresentava todo o conteúdo, que era muito conteúdo, tá? É uma apresentação bastante intensa, equivalente a um semestre do curso de biologia. E essa apresentação durava, em média, 20 minutos. Ela era preparada para durar 20 minutos, mas era aquela coisa assim de passando um slide atrás do outro, explicando e tal, e vamos embora. Aí ela dava um intervalo de 10 minutos, e esse intervalo aqui é importante que seja um intervalo de descanso do cérebro.
É o momento que o cérebro está tendo tempo de mandar aquela informação que chegou pelo lado externo do neurônio caminhar para dentro do núcleo, tá? Então precisa desses 10 minutos. Então, descansando, né? Não tentando fazer exercício de outra matéria. Então as crianças lá, os adolescentes, eles batiam bola, brincavam de massinha. Então tem lá no YouTube vídeo de como eram as aulas, de como eram os momentos de intervalo. Aí você vê lá mais ou menos a faixa etária do pessoalzinho ali, que era do início do ensino médio, final do ensino fundamental, certo? E aí, na segunda vez, ela fazia uma reapresentação um pouco mais interativa. Então, no primeiro momento, ela estava apresentando o assunto para os alunos. Na segunda vez, ela estava interagindo, pedindo para os alunos preencher alguns espaços em branco. Então, ela pegava os mesmos slides e apagava algumas partes e perguntava para os alunos, né, o que tinha ali. Mas tudo isso muito rápido, porque ela tinha que dar essa aula de novo em 20 minutos, tá? Esse negócio de botar em branco, você pode simular, por exemplo, aquela estratégia que eu ensinei para estudar PDF, que tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Então você pode simular essa segunda fase Então primeiro você vai ler o PDF, bem rápido, para pegar bastante conteúdo. Aí depois você vai marcar, enquanto você estiver lendo, você vai marcar alguns pedaços e você vai tapar alguns pedaços daquilo que você estudou, tá? Tem tudo explicadinho lá no vídeo. E aí aqueles pedaços que você marcou na segunda etapa são os brancos dos slides da professora, em que você vai tentar lembrar o que tinha lá, certo? Então dá para fazer isso muito legal num PDF, por exemplo. Aí você faz um outro intervalo da mesma natureza, 10 minutinhos, ou batendo bola, ou brincando de massinha, ou colorindo uma mandala, sei lá, qualquer coisa que você, brincando com seu gato, qualquer coisa que faça a sua mente descansar um pouco, ok? E no final você tem uma terceira sessão, que no caso deles era uma tarefa, um exercício, em cima daquilo que eles tinham estudado. Exercícios parecidos com o que eles iam fazer, que eram equivalentes às provas do nosso Enem aqui, tá? E isso não era uma prova. Aqui não é uma prova, aqui é um momento de aprendizagem. Tanto que os alunos faziam junto, discutiam se a resposta era essa, se a resposta era aquela e tal. Então aqui ainda é um momento de aprendizagem. Assim como você está estudando flashcards, você não está no meio de uma prova, tá? Você vai acertar alguns e vai errar outros, ainda bem, porque senão você teria feito um monte de flashcard à toa, porque você já sabe o conteúdo. Então é uma tarefa bem ativa relacionada com o conteúdo. E os alunos podiam conversar à vontade e tal, e tinham acesso à resposta depois, ok? Então, essa era a estrutura da aula, ok? Todos os casos que a gente vai ver aqui. E aí, como é que foram os resultados desse negócio aqui? Teve 3 casos, né? Na primeira situação que eles testaram, eles fizeram o seguinte: eles pegaram alunos do início do ensino médio e alunos do final do ensino fundamental que ainda não tinham visto aquele assunto de biologia, que era um assunto do ensino médio, tá? Então o tema era biologia e eles estavam se preparando para o que seria o equivalente do nosso Enem, né? É uma prova que eles têm que fazer para poder serem aceitos na universidade. Então, esses alunos, os alunos que estavam no ensino médio, eles tiveram um curso normal, que dura 4 meses, que é o tempo de duração de um semestre letivo, né? E os alunos do ensino fundamental tiveram uma única sessão de aprendizagem espaçada. Ou seja, eles gastaram 1 hora de estudo, que é 20 minutos mais 20 mais 20, que são 60, mais 20 minutos ali de intervalo, que são os 2 intervalos, então 1 hora e 20 de estudo. Foi tudo que eles gastaram para aprender o mesmo conteúdo que a professora tinha resumido naqueles slides que ela passava ali a velocidade da luz, tá? E aí colocaram esses 2 grupos para fazer um teste similar a esse GCSE aqui deles. E foram comparar os resultados, né? Quem aprendeu mais? Os caras que ficaram lá 4 meses tendo aula 1 ou 2 vezes por semana daquele assunto e tendo tempo e tal. Ou os caras que tiveram uma aula de aprendizagem espaçada. Para surpresa geral, a média dos 2 grupos foi equivalente, foi igual, estatisticamente igual, né? Dentro da margem de erro e tal. Então, eles tiveram o mesmo resultado.
Quer dizer, os caras que ficaram 4 meses, tiveram lá, sei lá, 60 horas de aula, fizeram provas intermediárias e não sei o que e tal, eles aprenderam o mesmo tanto que os carinhas que nunca tinham visto esse assunto, porque eles estavam ainda no ensino fundamental e tiveram 1h20 para estudar, só que estudaram na forma da aprendizagem espaçada. Dá para perceber o tanto que esse troço é poderoso? É bem poderoso, né? Tanto que isso aqui virou um auê, né? Essa cidade, Monkston, é uma cidade bastante pequena, distante de Londres, aquela coisa toda. E foi um cara do The Guardian lá, um jornalista do The Guardian, relatou tudo isso. E o pessoal caiu de pau em cima desses 2 pesquisadores, porque começaram a dizer que aquilo não estava feito direito, que não era estatisticamente válido e tal. Até então eles não tinham publicado ainda. Aí o que eles fizeram? Eles refizeram tudo, obtiveram os mesmos resultados e ainda criaram mais 2 situações para ter certeza de que o negócio realmente funcionava, para poder publicar o tal artigo que eu mostrei para vocês. Então a segunda situação, aí eles já pegaram só alunos do ensino médio. E o que eles estavam fazendo aqui também era o curso de biologia, mas o objetivo aqui era a revisão. Por quê? Geralmente as escolas, quando o aluno está perto de fazer essa prova, tem lá algum tipo de apoio, de revisão, para que ele vá bem na prova, certo? E aí o que eles fizeram? Dividiram esses alunos do ensino médio em 2 grupos. O primeiro grupo teve a revisão tradicional que a escola sempre fez, que geralmente levava ali várias horas, 15 horas, sei lá, 10 horas. Só com biologia lá, além de todas as horas que eles já tinham tido, né? Esse segundo grupo também tinha tido o curso tradicional, mas na hora de fazer a revisão, eles fizeram a revisão numa sessão de aprendizagem espaçada. Então esse grupo gastou várias horas revisando o material do semestre, esse grupo gastou 1h20 novamente, tá? E aí foram fazer a prova, tá? Depois de alguns dias, né? Uma semana, alguma coisa assim. E o resultado, de novo, surpreendeu. Esses alunos aqui que passaram várias horas revisando o material da forma tradicional tiveram um resultado muito parecido com o resultado do pessoal que teve só uma sessão de aprendizagem espaçada, certo? Então, independente de você estar fazendo uma revisão para uma prova ou de você estar estudando um assunto novo, o que vai acontecer é que se você usa a aprendizagem espaçada, você acaba tendo um rendimento muito superior com muito menos tempo de estudo. Certo? E a situação 3, para que ninguém mais ficasse falando que aquilo ali é só para aquele caso específico, só funciona para matérias muito conceituais, aquela coisa que sempre aparece, eles repetiram esses experimentos em física e obtiveram os mesmos resultados. E aí é que saiu esse artigo aqui, nessa revista que é Fronteiras da Neurociência Humana, tá? Se você fosse traduzir o título da revista. Então tem aqui o código, tudo bonitinho. Enfim, essa é a forma como a aprendizagem espaçada, que eu mostro na prática lá no vídeo, no outro vídeo que eu fiz há várias semanas atrás, como que você aplica no seu dia a dia. E qual é a grande questão que aparece quando você tenta aplicar a aprendizagem espaçada por você mesmo? É que lá os professores preparavam a aula para ela ser uma aula condensada e apropriada para aquela situação ali de pesquisa, certo? E o seu professor, com certeza, nem nunca ouviu falar em aprendizagem espaçada, tá? E você tentar aplicar, talvez tenha gente que reclame, porque imagina pegar uma aula, dividir em 3 e ficar repetindo 3 vezes a mesma coisa, tem sempre os chatos que reclamam, tá? Eu sei porque eu fui professor na universidade e às vezes você está tentando fazer o seu melhor e os alunos querem ficar naquela pasmaceira de sempre, que é mais cômodo, tá? Mas, de qualquer maneira, você pode aproveitar os benefícios da aprendizagem espaçada se você tomar alguns cuidados no como você vai tratar o seu material de estudo, mesmo que o professor não tenha preparado aquele material para ser um material utilizado com aprendizagem espaçada. E aí você consegue. E a gente, assim, os alunos que usam, que experimentam esse método, eles ficam malucos. Então, eu quero que você fique doido também, ou doida. Vai lá no vídeo que eu vou colocar aqui e vê como que você aplica, como que você prepara o seu material, como você aborda o seu material, seja uma videoaula, seja um texto em PDF, um texto comum, para que você consiga usar todo esse potencial que tem essa técnica, né, que transforma um aprendizado que deveria usar, teoricamente, várias horas num aprendizado de 1 hora e pouco,
que você vai começar a trabalhar a sua memória de longo prazo de uma outra maneira. E aí, você gostou dessa aventura científica? Eu espero que sim. Muita gente pediu para fazer esse vídeo aqui. Se você gostou, claro, dá aquele joinha. Se você não gostou, pode dar o dislike também. O importante é mostrar para o YouTube que esse vídeo provoca reações. Se você quiser comentar sobre alguma outra coisa que eu possa ensinar aqui para vocês sobre aprendizagem, como aprender de forma mais eficiente e mais prazerosa, você comente. Mas eu sugiro que, além disso, você assista o vídeo onde eu mostro como que se aplica a aprendizagem passada na prática. Eu espero você no próximo vídeo. Não esquece de marcar o sininho aí e se inscrever se você ainda não está inscrito, certo?